E aí, galera, vamos para mais um exemplo de questão envolvendo a ideia de limite. Acompanha. Se liga só. Limite quando h tende a zero dessa função aqui. Observe que na parte de baixo dá zero, o que, como já vimos em exemplos anteriores, não nos permite fazer substituição direta, mas também observe que na parte de cima isso resulta em zero, né? Porque se eu trocar o h por zero, aqui vai ficar 9 mais zero, a raiz de 9, né? Porque 9 mais 0 dá 9, raiz de 9, 3, e 3 menos 3 dá zero. Então em cima está dando zero, embaixo está dando zero. Então a gente consegue manipular de tal forma que esse anulamento do denominador deixe de existir. Nesse caso, quando tem raiz, o procedimento é o seguinte, ó, se liga só. Eu tenho aqui a raiz de 9 mais h menos 3, e para evitar esse cancelamento que está ocorrendo com o h na parte de baixo, no denominador, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo que a gente chama de conjugado do numerador, né? Como ele tem dois termos, né? É um termo menos outro, conjugado seria um termo mais outro. É sempre trocar o sinal do meio. Resumidamente falando, seria multiplicar por a raiz de 9 mais h mais 3, ó, troquei o sinal do meio, e eu faço isso tanto em cima quanto embaixo para que eu não altere a minha função, né? Se eu fizer isso tanto em cima como embaixo, eu não estou modificando a minha função. Na hora que eu faço isso, eu vou ter o limite quando h tende a zero de quê? A parte de baixo, ó, é só reescrever. Vai ficar h vezes tudo isso. Aí eu não vou resolver a conta, eu só armo a conta. Isso aqui é h vezes, entre parênteses, né? Aquilo tudo ali, ó. 9 mais h mais 3. É necessário colocar o parênteses, porque senão vai dar a ideia de que o h só multiplica a raiz, e não todos, tanto a raiz quanto o 3. E aí, na parte de cima, eu vou ter uma multiplicação que a gente chama de multiplicação da soma pela diferença. Toda vida que eu tiver, ó, a mais b vezes a menos b, eu posso simplesmente escrever isso aqui como sendo a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu não preciso resolver a multiplicação. O jeito certo de resolver, o jeito certo não, o jeito normal de resolver seria fazer um distributivo, ó, a vezes a vezes b, depois b vezes a, depois b vezes b, e ver o que acontece. No final das contas, isso sempre fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Toda vida que você multiplica dois termos, onde a única diferença entre eles é o sinal do meio, isso vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E é isso que acontece aqui, ó. Eu estou multiplicando dois termos, onde a única diferença entre eles é o sinal do meio. E aí, nesse caso, vai ficar o quadrado do primeiro, tá bom? Menos o quadrado do segundo. E aí, o quadrado do primeiro vai ser o quadrado desse cara aqui, e o quadrado desse cara aqui vai ser 9 mais h, tá bom? E aí, menos o quadrado do segundo, seria o quadrado do 3, e o quadrado do 3, isso resulta em 9. E aí, portanto, cancelando o 9 daqui com o 9 daqui, a gente fica só com h sobre isso tudo. Só que aí eu também posso cancelar o h de cima com o h de baixo, porque eu tenho uma multiplicação. O h está multiplicando com isso tudo aqui. E aí o meu limite, ele vai ser simplesmente o limite de quem? Se eu cancelei todo mundo que estava aqui em cima, então ficou 1. 1 sobre a raiz de 9 mais h mais 3. Isso quando h tende a zero. E aí agora é só substituir, né? Porque se eu substituo h por zero, isso aqui vai ficar a raiz de 9 mais 0, a raiz quadrada de 9, que é 3, mais 3. E aí no final das contas eu vou ter isso aqui, ó. Em cima, é só repetir, né? O limite da constante é a própria constante, tem essa, você poderia utilizar essa propriedade, né? Porque seria o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. É isso que a gente está fazendo no final das contas. O limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. E aí, substituindo o h por zero, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 9 mais 0 e mais 3. Resolvendo essa continha, em cima dá 1 e embaixo dá 6, né? E aí, portanto, a resposta é 1/6. Belezinha?
Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, isso ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço numérico a todos, valeu!